A superioridade física por si só não cria uma boa alma e caráter. Pelo contrário, a superioridade da alma e do caráter ajudará a aproveitar ao máximo o físico que lhe foi concedido. Os pensamentos que você escolhe também estão moldando você. Mesmo que você pense que seus pensamentos estão ocultos, eles ainda estão construindo seu eu interior e a sua aparência exterior. Seus pensamentos não são algo que pode ser escondido do mundo. Sua aparência é em grande parte influenciada pelo seu estado mental. Este é um campo de conhecimento bem estudado que existiu por eras e só no século passado foi rejeitado pelo pensamento dominante. É a fisionomia, o estudo do caráter interior de uma pessoa através dos sinais em sua aparência exterior. Não vou discutir sua validade aqui, mas direi que humanos e animais usam os princípios básicos da fisionomia inconscientemente em suas interações diárias com as pessoas. O ditado "não julgue um livro pela capa" provavelmente virá à mente. Mas devemos perguntar, por que esse ditado existe em primeiro lugar se não é para apontar para algum instinto natural que os humanos usam para formar julgamentos? Julgar pela aparência parece estar profundamente enraizado em cada um de nós. Formamos ideias e sentimentos sobre os outros com base em sinais sensoriais, quando humanos ou animais escolhem parceiros e amigos potenciais. A aparência de uma pessoa nos fornece muitas informações biológicas e sociais que influenciarão nossa decisão sobre se devemos ou não buscar esse relacionamento. A aparência de uma pessoa não revela apenas muito sobre seu estado de saúde, mas em muitos casos também podemos ter um vislumbre da personalidade e das tendências de uma pessoa através de sua aparência exterior. Uma pessoa que nutre pensamentos negativos tende a parecer negativa. Uma pessoa com intenções maliciosas muitas vezes pode se ver traída por sua própria aparência. Quando recebemos pistas sobre as intenções dos outros através de sinais visuais, por outro lado, uma pessoa gentil e atenciosa geralmente terá essa característica refletida em seu rosto e expressões. Nosso cérebro é incrível em captar os pequenos detalhes das pessoas, dando-nos respostas emocionais em nossas interações, que talvez nem consigamos explicar racionalmente. Esses lampejos intuitivos nos guiam muito na tomada de decisões sobre quem escolhemos interagir. Por que seu caráter é importante? É algo que precisa ser mudado? Ou devemos permitir que nosso caráter se desenvolva naturalmente e permitir que ele haja de acordo com as suas próprias tendências, para o bem ou para o mal? Disse que nossa consciência existe no universo, mas se nossa mente é um objeto que interpreta estímulos externos, então o universo não existe em nossa consciência? Se nossa percepção sensorial começa na mente, então o universo não existe em nossa mente? O universo não existe como uma entidade independente, mas como uma interação com o nosso ser, nossa consciência. E sem a presença dessa consciência, a matéria não precisaria assumir uma forma física. Ela permaneceria em um estado de potencial não manifestado. Em termos científicos, é o estado conhecido como superposição quântica. Nossa consciência e o universo que experimentamos são um par que parece depender um do outro para existir. Sem consciência, não há universo. Toda manifestação de tudo o que percebemos está ocorrendo através dos recessos internos de nossa mente. Não é que você esteja vendo árvores originais e não adulteradas, mas sim que sua mente está sendo alimentada com dados para traduzir essa informação no que chamamos de árvores. Podemos estar recebendo uma sequência complexa de zeros e uns que nosso cérebro está processando em uma sequência de imagens que chamamos de árvores. Em experiências que chamamos de vida, não sabemos com certeza a origem desses dados brutos que estão criando o que vemos e percebemos como o universo. Como o filósofo Gilbert Harman hipotetizou, podemos não ser mais do que um cérebro numa cuba, um cérebro conectado a um computador para receber dados. Recebendo dados que consideramos um reflexo fiel da realidade que estamos a experienciar. Da nossa posição, nunca podemos ter certeza de que isso não é verdade. Ilustro esta ideia não para aprofundar o que é a realidade, mas para enfatizar o papel crucial da nossa mente na formação do universo em que estamos imersos. A sua mente não é meramente um participante neste universo, é um componente essencial para a sua existência. A forma como interpretamos os sinais que a realidade nos oferece determinará as experiências que teremos. O caráter que escolhemos exibir, a lente através da qual escolhemos ver o mundo. É uma escolha que pode literalmente alterar a estrutura da realidade em que existimos.
A forma como escolhemos ver as coisas é chamada de nossa perspectiva. A sua atitude perante a vida, a sua perspectiva, é infinitamente mais importante para este universo do que aquilo a que chamamos realidade objetiva. Nada aqui é objetivo. Escrito no início dos anos 1900, que as circunstâncias surgem do pensamento. Todo homem que praticou o autocontrolo e a autopurificação por um longo período sabe disso, pois ele terá notado que a mudança nas suas circunstâncias é exatamente proporcional ao seu estado mental alterado. Isso é tão verdadeiro que quando um homem se esforça seriamente para remediar os defeitos do seu caráter e faz progressos rápidos e notáveis, ele rapidamente supera uma série de altos e baixos. A alma atrai o que secretamente acalenta, o que ama e também o que teme. Ela atinge o auge dos seus desejos acalentados, ela cai ao nível dos seus desejos descontrolados. E as circunstâncias são os meios pelos quais a alma recebe o que lhe é devido. Cada semente de pensamento semeada ou deixada cair na mente e ali enraizada florescerá, mais cedo ou mais tarde, transformando-se em ação e produzindo os frutos doces da oportunidade e da circunstância. O mundo encoraja-nos a ver a nossa existência da perspectiva de um observador infinitamente pequeno num universo infinitamente vasto, sem qualquer influência real sobre o todo. Muitas vezes, pode ter ouvido expressões sobre a vastidão infinita do universo e a insignificância do homem dentro dele, encorajando-o a acreditar que é apenas um grão de areia insignificante no oceano do espaço. Esta é uma linha de pensamento que o privará do poder potencial inerente a si. O seu caminho na vida é esculpido pelo caráter. A forma como vê a vida determina o tipo de vida que terá. As sementes do pensamento germinam na estrutura da realidade que você experiencia. Mais do que as circunstâncias externas, é o seu caráter e a sua abordagem à vida que desvendarão os resultados e revelarão o seu destino. As suas circunstâncias só o limitarão se você acreditar que o farão. Seja cauteloso com as crenças que escolhe, independentemente de serem objetivamente verdadeiras ou não. A sua mente fará o seu melhor para manifestar essas crenças na sua vida. Alguns dos indivíduos mais bem-sucedidos nesta terra vieram do nada. As suas vidas não foram meramente uma herança. O seu sucesso é um testemunho do seu caráter. Estamos constantemente a absorver o nosso ambiente. Os nossos corpos funcionam como um recipiente para tudo o que experienciamos e com o que interagimos. Existimos como manifestações vivas das nossas vidas na forma física. Todas as pessoas com quem conversamos, os vídeos que assistimos, as filosofias que abraçamos, os livros que lemos, a comida que comemos, o ambiente físico em que vivemos, tudo com que entramos em contato, tudo isso colore o nosso estado de ser de maneiras profundas. Elas estão gravadas nos nossos rostos, cérebros, corações, sistema nervoso, órgãos. As células em nossos corpos, tudo é afetado pela experiência. Mesmo quando rejeitamos uma forma de estímulo, isso também ajuda a fortalecer a ideia oposta. E nossa rejeição, portanto, serve ao mesmo propósito, de nos moldar mais profundamente em uma direção específica. Como resultado, nossos pensamentos, a maneira como vivemos e as coisas com as quais escolhemos nos envolver se manifestam em realidade material. No que nos tornamos hoje, o caráter é o destino. Sendo uma combinação fixa de ações, ele carrega em si os resultados dessas ações. Esses resultados jazem ocultos como sementes morais nos recantos mais profundos do caráter, aguardando sua estação para germinar, crescer e dar frutos. Esteja muito consciente dos pensamentos que você nutre. Com o tempo, eles se tornarão a essência do seu ser. Podemos ver os pensamentos como objetos em uma caixa que podemos manter escondidos no mundo. No entanto, eles são mais como sementes no solo, crescendo lentamente na pessoa que você eventualmente se tornará. Envolver-se em atividades violentas o levará a uma vida violenta. Envolver-se em atividades criminosas o levará a uma vida de pecado. Envolver-se em boas ações e amor o levará a uma vida de amor e boa fortuna. Isso é simples o suficiente, mas muitas vezes é esquecido quando as pessoas fazem escolhas diárias na vida. Todos nós estamos caminhando por um corredor onde cada decisão revela uma escada para cima ou para baixo, em direção a reinos e energias superiores, amor,
compaixão, espírito calmo ou em direção a reinos inferiores, energia animal, desejos carnais, luxúria, raiva, ódio, a escada que escolhemos mudará a trajetória de nossa jornada. São as escolhas que fazemos que estão criando a realidade em que vivemos. Estamos constantemente escolhendo novas portas para atravessar, levando a novos cômodos e, finalmente, a uma nova vida. Essas portas ou escolhas são ditas estar relacionadas à nossa vida após a morte. As energias que acumulamos nesta vida nos guiarão para a forma de nossa próxima vida. O mais importante é que devemos nos esforçar ao máximo para nos mover em direção a energias superiores. Na maioria das vezes, passamos por essas portas inconscientemente, sem perceber como cada escolha de pensamento está afetando profundamente nossa realidade e destino. O que estamos discutindo aqui é a lei imutável de causa e efeito. Os pensamentos moldam a direção do nosso futuro, e a qualidade dos pensamentos determinará a qualidade da vida. Se estivermos cientes da importância de nossos pensamentos para o mundo material, poderemos entender melhor como controlar as circunstâncias em nossas vidas. Tornamo-nos capazes de manipular a própria estrutura de nossa realidade. Essas leis de causa e efeito foram extensivamente escritas pelos antigos. É o princípio fundamental do conceito de karma, que existe há muito tempo. Escrito em 1910, o significado original da palavra karma é ação, e como cada ação inerentemente contém seu resultado vindouro, assim, obtemos seu segundo significado, e é nesse sentido que a palavra é mais frequentemente usada. E assim chegamos a uma definição geral de karma. É a lei de causa e efeito, absolutamente inviolável nos mundos mental, moral e material. Como tal, é certamente o meio pelo qual colhemos o que semeamos. Para que nenhuma boa ação escape de sua recompensa e nenhuma má ação escape de sua devida punição. De acordo com esta lei, nosso caráter e desenvolvimento atuais são o produto exato de nossa evolução passada. Do estado embrionário e potencial, através de inúmeros estados e experiências diversas. Assim, nosso futuro está em nossas próprias mãos. Agora é para construir ou destruir. Esta é uma grande verdade a ser compreendida. E o simples conhecimento desta lei é suficiente para mudar a nossa perspectiva sobre a vida e a evolução. O segredo contido neste conhecimento pode ser entendido da seguinte forma: assuma a responsabilidade pelo seu caráter, e o seu caráter assumirá a responsabilidade pelo seu destino. Enquanto muitos outros se concentram apenas no objetivo final e fazem de tudo para alcançá-lo, eles frequentemente negligenciam os seus semelhantes e agem apenas por interesse próprio, indo contra os princípios éticos. Tal mentalidade ignora uma verdade simples: que estamos todos conectados. Todos viemos da mesma fonte, e qualquer ato egoísta contra os nossos semelhantes acabará por se voltar contra nós mesmos. Quando age por instinto egoísta para se beneficiar mais do que os outros, está a prejudicar-se muito mais do que o benefício obtido com essa ação. A nossa natureza é muito moldada pelas nossas ações, e através do caminho de boa vontade ou egoísmo que escolhemos, o nosso destino será determinado. A noção de que um quarto limpo cria uma mente clara é muito verdadeira. O ambiente do seu mundo físico molda o ambiente do seu mundo interior. A obra de cada pessoa, seja literatura ou música, ou pintura ou arquitetura, ou qualquer outra coisa, é sempre um retrato de si mesma. E quanto mais ele tenta esconder-se, mais o seu caráter se revelará apesar dele. Somos manifestações vivas de tudo o que experimentamos e com o que interagimos. Isso se manifesta nos nossos rostos, corpos e caráter. Está profundamente impresso na sua aura. A sua aura não é apenas uma palavra abstrata usada por místicos. É um campo muito real criado pela energia magnética do seu coração. Esta energia é sentida pelas pessoas ao seu redor em diferentes graus. A cada batimento, o coração não só bombeia sangue, mas também transmite padrões complexos de informação neural, hormonal e eletromagnética para o cérebro e por todo o corpo. Como um nó crucial em muitos dos sistemas interativos do corpo, o coração ocupa uma posição única como um poderoso ponto de entrada na rede de comunicação que conecta corpo, mente, emoções e espírito. A sua aura transmite muitas informações não verbais para os outros que a linguagem pura não consegue transmitir. Quando conhecemos alguém pela primeira vez e começamos a avaliar a sua compatibilidade conosco, muitas vezes sentimos uma forte conexão ou uma sensação de harmonia. Noutros casos, podemos sentir uma aversão à sua energia ou sentir que algo é um sinal de alerta.
Tais sentimentos são frequentemente difíceis de expressar em palavras, pois vêm dos nossos instintos mais profundos e não da observação racional. As coisas que aconteceram na sua vida ficam gravadas em si e podem ser percebidas pelas pessoas ao seu redor. Pode nem sequer se aperceber disso na maioria das vezes. Os outros podem sentir informações não verbais sobre nós através dos seus sistemas nervosos. Muitas vezes podemos sentir perigo ou instabilidade numa pessoa, uma sensação intuitiva que o nosso sistema nervoso capta para nos alertar. Esses impulsos intuitivos funcionam por instinto de autopreservação para nos alertar e proteger de perigos potenciais. Há agora evidências de um sistema de comunicação eletromagnética ou energética sutil, mas influente, que opera logo abaixo do nosso limiar de percepção. As interações energéticas podem contribuir para a atração ou repulsão magnética que ocorre entre os indivíduos e também influenciar as relações sociais. Também foi descoberto que as ondas cerebrais de uma pessoa podem sincronizar-se com os batimentos cardíacos de outra. A espécie humana funciona como um processo contínuo de auto-organização, e é por isso que certas entidades que partilham valores e energia se atrairão, enquanto entidades com valores e energias opostas provavelmente se repelirão. Vemos este processo de organização a um nível tão pessoal que até formamos muitos ditados comuns em inglês. Pessoas autênticas reconhecem pessoas autênticas, e os semelhantes se atraem, cada um com seu par e assim por diante. Devemos ter a clara consciência de que nossos pensamentos acabarão por se manifestar externamente na forma de matéria. Os pensamentos formam o caráter forma os relacionamentos formam as circunstâncias e, finalmente, formam o seu destino. Um princípio fundamental do bom caráter é não considerar as nossas desvantagens inatas como obstáculos na vida, mas sim desenvolver a visão para ver todos os aspectos negativos, como algo que devemos superar por nós mesmos. Como Sêneca escreveu uma vez, com o que mais você está ocupado, se não em melhorar a si mesmo a cada dia, descartando alguns erros e compreendendo que as falhas que você atribui às circunstâncias estão na verdade em você mesmo. Nós realmente tendemos a culpar o lugar ou o tempo, mas esses erros nos seguirão. Não importa o quanto mudemos de lugar, cada desvantagem que percebemos na vida traz consigo um benefício oculto, disponível apenas para aqueles perspicazes o suficiente para reconhecê-lo. Sempre podemos transformar uma condição negativa em nossa vantagem se pudermos discernir quais vantagens estão incluídas nesta negatividade percebida. Em muitos casos, um homem cego adquire uma audição extraordinária que excede em muito a capacidade de uma pessoa comum. Com sua audição perfeitamente desenvolvida, ele pode avançar para criar grandes obras neste mundo. A sensibilidade desenvolvida de um sentido devido à deficiência de outro pode ser aprimorada em uma superpotência. A vantagem oferecida deve ser reconhecida. Talvez não seja a condição mais desejável, mas é a reação de uma pessoa a essa condição que determinará se ela traz benefício ou infortúnio. Não são as condições externas, mas a percepção interna que abre o caminho. Uma pessoa pode encontrar as sementes do bem em qualquer desafio ou adversidade que esteja a forjar um bom caráter, e assim avançar no caminho da sorte. Experimente esta forma de pensar por si mesmo. Pense numa experiência negativa que sentiu recentemente na sua vida. Olhe para essa experiência e veja se consegue encontrar as sementes da sorte nela. Elas estão certamente lá, se procurar. Pense no negativo e transforme-o em positivo. Procure as oportunidades ocultas que residem no problema que percebe. Verá sempre que quando uma porta se fecha, outra se abre. Esta é uma habilidade valiosa. Não muitas pessoas possuem esta capacidade. E pode estar relutante, mas tente sinceramente descobrir quantas oportunidades pode colher da sua recente dificuldade. Nessa dificuldade, seja ela qual for, reside sempre uma semente de oportunidade. Consegue encontrá-la? Assim que encontrar os benefícios, mude imediatamente a sua mentalidade. Decida de todo o coração mudar a sua perspectiva. É uma bênção disfarçada. Esta situação e a forma como reajo a ela estão a levar-me à sorte que procuro.
Era uma porta que tinha de se fechar para que a porta que procuro pudesse abrir. Simplesmente acredite nisto, garanto-lhe que é verdade. Grande parte da grandeza e das conquistas humanas foi forjada através do sofrimento e da adversidade. Uma experiência dolorosa é, em muitos casos, o catalisador necessário para impulsionar uma pessoa a grandes alturas. A reação de uma pessoa à adversidade, quando ela surge, acabará por determinar a verdadeira natureza do seu caráter. Acolha a adversidade de braços abertos. Abrace-a. Uma pessoa de bom caráter é sábia o suficiente para ver as lições na sua adversidade e usá-la como combustível para continuar. Para estar disposta a suportar as dificuldades e a valorizar as lições e experiências que ela traz. Como diz o velho provérbio, quanto mais fogo, mais forte o aço. É a adversidade que lhe trará sorte e forjará o seu caráter. Isso fortalecerá a sua vontade e capacidade de superar todos os obstáculos para o propósito da sua vida. Em vez de desejar circunstâncias mais fáceis, deseje fortalecer-se. A adversidade é a sua professora. Esforce-se para se tornar mais forte. Circunstâncias mais fáceis certamente tornarão uma pessoa mais fraca. Os estoicos frequentemente praticavam um desconforto voluntário para se prepararem para a adversidade, para apreciar mais profundamente o que tinham e, finalmente, para se tornarem mais fortes e mais confortáveis com o desconforto. Ao reformarem-se da vida profissional, muitas pessoas experimentaram um rápido declínio na capacidade mental e na saúde física. A reforma antecipada leva a uma morte precoce, uma tendência relatada por muitos em todo o mundo, especialmente nos homens. Estudos mostraram um declínio mais rápido naqueles que se reformam mais cedo em comparação com aqueles que se reformam mais tarde. E a partir de um fenômeno como esse, podemos ver os benefícios de longevidade que o trabalho oferece. Ao amanhecer, quando você tem dificuldade para sair da cama, diga a si mesmo: tenho que ir trabalhar como um ser humano. O que tenho eu a reclamar se estou a fazer aquilo para o qual nasci? Aquilo que fui trazido a este mundo para realizar? Ou será que é para isto que fui criado? Para me enroscar debaixo dos cobertores e ficar quentinho? Quando a vida se torna dolorosa e insuportável, dê um passo atrás. Perceba que tudo isto é apenas uma peça. Você tem um lugar na primeira fila na peça que escolheu vir assistir. Há personagens, enredos, desenvolvimentos da história, vilões e heróis. Um enredo volátil de eventos afortunados e infelizes que acontecem, muitas vezes sem qualquer ação da sua parte. Tudo está a desenrolar-se diante dos seus olhos, enquanto você participa como um personagem nessa história. Você está no meio de tudo isto. Você não tem conhecimento de como veio parar na Terra, e ainda assim, de alguma forma, você chegou aqui. Não é incrível? Você não consegue criar um par de pulmões, e ainda assim possui um par de pulmões que foram gerados. Você não conhece o mecanismo do coração a bombear sangue, e ainda assim o seu corpo criou um e executa sua função perfeitamente. Sem pensar, e tem feito isso durante toda a sua vida. Todas as ferramentas que lhe permitem existir neste reino físico estão muito além do nível de compreensão atual do seu próprio avatar, e ainda assim, elas foram-lhe concedidas para navegar nesta realidade. Quando vemos o nível e a escala em que estamos a ser apoiados nesta vida, que tudo está a acontecer perfeitamente. Conquistas, tragédias e tudo mais, podemos relaxar um pouco e deixar as coisas acontecerem naturalmente. Ao não nos preocuparmos com o que nos vai acontecer, libertamos energia, para nos preocuparmos com o bem-estar dos outros. E paradoxalmente, esta preocupação com os outros vai ajudar-nos a encontrar o nosso próprio caminho e a realizar aquilo para o qual estamos aqui nesta vida. Espero que isto não se torne demasiado espiritual e metafísico para ser simples. Ame o seu próximo. Preocupe-se com os outros. Toda dor e sofrimento que você está a passar não são transmitidos para o mundo. Então imagine isso. Mesmo as pessoas mais próximas de você podem estar a passar por dificuldades semelhantes, ou até piores, sobre as quais você não tem conhecimento algum. Não é sua tarefa descobrir essas coisas, mas você tem a oportunidade de tornar a vida deles mais agradável e mais digna de ser vivida. Apenas mostrar um pouco de amor pode trazer alguém de volta do abismo do desespero pelo qual eles podem estar a passar. Para iluminar o dia de alguém que passou a noite imerso em pensamentos sombrios e tristeza. Para mostrar amor aos seus semelhantes. Aqueles que talvez sentiram que ninguém se importava com a sua existência.
As pessoas que você ama e com quem se importa, um dia partirão. E se você ainda estiver aqui, você vai olhar para trás, para todas essas interações que você teve com elas e se perguntar se você lhes deu o amor e o apoio de que tanto precisavam. Ainda há pessoas ao seu redor agora. Dê-lhes o amor e o apoio de que precisam. Dê-lhes a sua atenção plena. Ouça se eles quiserem conversar com você. E perceba o quão especiais eles são. A vida é muito frágil e pode ser tirada a qualquer momento. Um profundo respeito por esta vida desenvolverá seu bom caráter. Cuidem uns dos outros com a consciência de que o mundo está cuidando de vocês.